E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas materinhas hoje, tá? Também, já que uma linkada à outra, já para você ficar bem ciente da situação. O governo soltou a pesquisa dele, de tempos em tempos, sobre números de empregos e números de vagas, né? A proporção de pessoas que procuram emprego e números de vagas. E também soltou o número de pessoas que estão pedindo ajuda ao governo, que estão com a corda no pescoço. Sim, você, pessoa física, se precisar de dinheiro, dependendo, pode pedir para o governo emprestado. Aí vai passar por uma certa análise. Se vai ser aprovado ou não, é outros 500. Mas o governo sempre fala, nos procure caso você esteja numa situação ruim. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu apresentei dois fatos também, duas matérias, e fiz uma análise em cima daqueles fatos. Em cima daquelas análises, eu havia falado que o número de vagas de trabalho iria diminuir no Japão. Da mesma forma que o número de horas trabalhadas iria diminuir no Japão. E o governo hoje soltou uma matéria falando sobre isso. O governo japonês soltou uma nota falando que caiu o número de vagas no Japão. Você viu que minha análise, minha previsão deu certo. Não sou profeta do caos. Eu pego informações e faço análise para você de forma macro. Tá? Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Tá? Você pode linkar também com as informações do vídeo passado que eu soltei, tá? Juntamente com essa informação do governo aqui. Mas vem aqui, vem comigo. O índice de tendência econômica anunciado pelo gabinete do governo, tá, em março deste ano foi de 98,7%, com base no índice de coincidência. Eles colocam uns nomes assim bem loucos, né, para tentar justificar algumas coisas assim que são praticamente assim injustificáveis. Mas continuando, que indica que o estado atual da economia foi de 100% em 2015, né, inalterado em relação ao mês anterior. Você vê que até o próprio governo mente. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Tá? Como eles pegam a base? Só para você entender, porque tem alguns números que ficam meio confusos aqui. Em 2015, o índice da economia foi de 100%. Tá? Tava tudo muito bonito, estava tudo muito próspero e etc. Só que, baseado nesse número de 100%, agora a economia está em 98,7%. Tá? Deu, entre aspas, quando eu falo parte de economia, é parte de vagas de emprego proporcional. Pessoa, candidato, vaga de emprego. Embora a escassez de ofertas de semicondutores e peças tenha diminuído e a produção e a remessa de automóveis tenha aumentado, a proporção ativa de empregos por candidato diminuiu. Só que aqui é bacana, por quê? Já dá dois indicativos também de procura de emprego um pouco mais assertivo. No vídeo passado eu mostrei alguns setores da economia que não estavam legais e outros que estavam bacanas. E aqui também já mostra parte de automóvel deu uma melhorada. Então quem trabalha na parte de autopeças por enquanto não vai sentir nada. Pode ser que as empresas deem aquela congelada no número de contratações, mas para garantir o número de horas trabalhadas para os seus trabalhadores ali. Só que na parte de semicondutores, está dando uma caída. Tá? Então, já dá uma segurada aí. Só que você vê que a escassez de oferta de semicondutores e peças tem diminuído. Então, eles estão ofertando mais. Tá? Então esses locais estão trabalhando mais. Só que é aquela velha história. Dá uma segurada aí, porque em outras matérias dos Estados Unidos, em outras regiões, por exemplo, que fala sobre semicondutores, eu procuro acompanhar sempre essa parte de semicondutores, porque tecnologia é uma das minhas áreas. Então nesse ponto eu preciso ficar atento que sai também na parte da tecnologia. E nessa parte de semicondutores, se eu não acompanhar isso, eu me lasco. E tem alguns outros locais fora do Japão que está falando que a oferta de semicondutores está caindo. Então grande provavelmente vai acontecer isso no Japão também. Tá? A diminuição
de compras de semicondutores. E nisso, alguns locais que produzem semicondutores, você já sabe. Ah, japoneses, mas estão construindo um monte de fábrica de semicondutores. Só que é naquela ideia, tá? São semicondutores de ponta de linha, tá? Top de linha. Tanto que está havendo pesquisas, né, como é que fala? São uma joint venture, um conglomerado que eles estão fazendo no Japão e em alguns outros países, chamado Rápidos. Tá? Esse Rápidos é pesquisa para avançar a tecnologia dos chips, no caso dos semicondutores, e ter, entre aspas, tá, um monopólio da produção daquilo ali para frear a China. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Então já dá para você sacar que eles estão investindo por um lado, sim, estão investindo por um lado, só que os outros semicondutores não tão, como é que se fala assim, ferrenhos. Eles produziram tanto que já está, como é que fala assim, a demanda já não é tanta. Até porque também está havendo a desaceleração da economia no mundo todo, no geral. Então as pessoas vão comprar menos produtos. Da mesma forma que eu sempre falei, que o Kishida ele tomou uma política meio errada ao Japão em não tentar aumentar o fluxo de produtos aqui no Japão, para aumentar a geração de, como é que se fala, de ganho das pessoas, para gerar a economia. E você vê que não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Tá? Mas continuando aqui. Com base nisso, o gabinete manteve sua avaliação de que a situação atual econômica mostra sinais de estagnação, que está parado. Só que ele não reconhece que está caindo. Ele sempre fala que está estagnado, já tem há mais de 6 meses. Quem acompanha o canal que deve se lembrar. Por que eu falo que está caindo, que não está estagnado? Além disso, o índice líder, que indica o futuro da economia, foi de 97,5%, uma queda de 0,7 pontos em relação ao mês anterior. Se no mês passado foi pior, e aí? Tá? Se o mês passado for ruim e esse mês deu uma piorada, como é que está a coisa? Né? Aí fala aqui, piorou pela primeira vez em 2 meses, devido a quedas de números de novas vagas. Porque você vê que a economia, o índice líder foi de 97,5% no mês passado, ao que aumentou 0,7 pontos, só que a proporção de vagas de trabalho deu uma caída também, que foi de 98,7%. Então você vê que o índice da economia, no geral, ele está caindo no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. E tem esses dados dos pedidos de assistência pública que saiu do governo japonês, que só confirmam isso. A piora da situação econômica do Japão. Por que é isso? São número de pessoas que foram pedir ajuda ao governo, que estão com a corda no pescoço. São pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas, seus aluguéis, não estão conseguindo comer. Tá? Então elas vão ao governo pedir essa ajuda. Você que mora aqui no Japão, tiver uma situação meio complicada, peça essa ajuda. Tá? Tenta pedir essa ajuda. Tá? Se você esse ano não conseguir, ou achar que não vai conseguir pagar os impostos, vá na prefeitura pedir uma renegociação ou isenção daquilo. Claro que você vai passar por análise, tá? Mas se você conseguir, é lucro. Eu falo isso porque quando eu peguei essa hérnia, eu fui lá na prefeitura e falei, não vou conseguir pagar esse imposto, estou com hérnia, não tem como. Eu peguei, levei o atestado de saúde lá, levei o laudo do médico e apresentei. Eles me deram isenção. Tá? Então, desde aquela data eu estou isento de pagar, né? Entre aspas, tá? O imposto no Japão. Porque os outros anos, como é que se fala assim, como eu não tive renda, eles não têm o que me cobrar. Só que naquele ano também que eu pedi a isenção, minha esposa conseguiu a isenção também, porque ela entrou também com pedido junto e ela conseguiu a isenção também. Então por isso que eu falo para você, então naquele ano nós não pagamos nada, não houve renegociação, não pagamos nada mesmo. Tá? Então por isso que eu falo para você, tiver com certa situação, com corda no pescoço, sem ser safadeza, vá na prefeitura e apresente, tá? Como é que se fala assim? O seu argumento. No caso, queda
queda no salário. Leve os 3 últimos olerites, pelo menos, para você poder provar, ó, tá dando diminuição no meu salário. Por que eles fazem isso? Eles pedem os olerites, porque eles vão te perguntar o quanto você tem de gastos. Então, quanto mais papéis você levando, mostrando que você paga o aluguel X, conta de água, luz e gás Y, dados de internet, roquei de carro, etc. Eles querem saber de tudo. Então você tem que levar todas essas papeladas por A mais B. Se você não levar essas papeladas, eles vão te fazer a pergunta, tá? Você vai ter que responder ali de cabeça. Só que, se eles acharem que você está dando uns números meio altos, para você meio sacanas, eles já vão te cortar ali. Tá? Eles já vão cortar sua aprovação ali mesmo, ou sua análise. Por que eu falo isso? Porque para você conseguir esse tipo de isenção, você passa por 2 análises. Primeiro, a análise da mulher que está ali, preenchendo os dados com você, te fazendo as perguntas. Tá? Segundo, depois ela manda para outro escritório essas análises. E aí depois essa análise ela vem para você via correio, falando se você foi aprovado ou não. Por isso que eu falo, tome cuidado com o que você fala. Se você falar coisa muito fantasiosa ali, sem provar por A mais B nos fatos, no caso nos papéis ali, no caso as contas de luz, água, internet, roquém de carro, aluguel e etc., tu pode perder algo que você poderia ganhar. Tá? Então só toma cuidado com certas informações. Já estou te dando a dica também, hein? Mas vamos lá. A segunda matéria. O número de pedidos de auxílio público em fevereiro desse ano, você vê que no começo do ano, foi de 19.321 em todo o país. Um aumento de mais de 20% em relação a fevereiro do ano passado. Então você vê que nós saímos do coronavírus, eles liberaram as fronteiras, era para a economia estar beleza, está girando, você vê que não está. Tá? E a taxa de aumento foi a segunda maior desde 2012, quando as comparações começaram a ser feitas. Então já dá para você sacar aqui, que a primeira, como é que fala assim? A primeira maior foi na época do coronavírus, e essa segunda é agora, pós-coronavírus. Por que eu falo pós-coronavírus? Porque o governo já aboliu, tá? Ele reduziu o, como é que se fala? O índice do coronavírus para nível 5, então muito que era taxas, como é que fala assim, de ajudas que o governo iria dar sobre o coronavírus não vai ter mais. Tanto que está uma confusão danada na parte médica do Japão. Quem acompanha as mídias já deve ter visto que os médicos estão muito confusos com as regras novas do coronavírus, depois que ele foi rebaixado. O que eles podem fazer, o que é direito deles, o que é deveres deles. Tá uma confusão danada. Tá? Então você vai ver que dependendo, se você for numa instituição e for na outra, dependendo das regras pode ser que mudem em relação ao coronavírus. Então fiquem atentos também. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o número de pedidos de assistência pública em fevereiro deste ano foi de 19.321 em todo o país, um aumento de 3.291 ou 20,5% em relação a fevereiro do ano passado. E você vê que basicamente não era para estar assim. Tá? Se você levar o que o governo fala, ou não deveria estar assim. Mas se você levar os números em conta, os números que o governo japonês solta, está muito pior que isso ainda. Tá? E o que me chama a atenção é que eles estão mostrando dados de fevereiro, sabendo que eles estão querendo fazer digitalização no Japão de forma geral, tá? Até porque, pelo caso do raio do My Number, e você vê que o raio do My Number está dando problema danado, que é aquela emissão do Jumin-Ryo, que era feito pelos combines, foi parado. O Kono teve que vir a público falar que cessou esse, como é que se fala? Em alguns locais, tá? Não são em todos, em alguns locais, porque estava havendo divergência nos dados. Mas aquilo ali é aquela velha história. Quem trabalha com banco de dados sabe que fizeram inserção de dados errados. Então, na hora que uma pessoa pede os dados, está vindo dado de outras. Por quê? Foi no momento de preencher os dados, ali, jogar no banco de dados, preencheram o dado de um com o dado de outro. E não fizeram o cacunim, né? Não fizeram uma verificação por trás. E deu no que deu. Tá? Mas é aquela velha história. A vida que se segue, eu não sou pago para...
Eu não sou pago para corrigir esses problemas deles, então eles que se virem, como é que se fala. Mas a taxa de aumento é a segunda maior desde abril de 2012, quando a pesquisa começou da mesma forma que agora, depois que abril de 2020, quando foi decretado o primeiro estado de emergência devido ao coronavírus, né, e a situação de emprego se agravou. Então já dá para você sacar o quê? Que a situação do emprego no Japão não está boa. Tá? Para ter esse aumento, né, de... como é que se fala? De aumento de pessoas que estão pedindo ajuda do governo. Claro que a inflação num todo também teve sua parte nisso. Tá? Mas tem muitas famílias que, por mais que tenha a inflação, elas vão fazendo um gamão aqui, como é que se fala assim? Ela tira um produto daqui, ela pega um genérico dali. Tá? É aquela velha reestruturação na parte, como é que fala, financeira. Por isso que quem me pergunta sobre esse tipo de coisa, eu falo também. Se você está gastando tudo, não está sobrando nada, é a hora que você vai ter que fazer um replanejamento familiar. Replanejamento familiar não quer dizer que, como é que se diz, se você tem que ter uma família. Não, se você for sozinho, solteirão ali, é também chamado planejamento familiar. Tá? Então você vai ter que fazer uma planilha de gastos muito bem detalhada, ver aonde você está soltando, como é que se fala assim, esses gastos, anotar tudo sem preguiça em cima daquilo ali e você vê, né? Eu estou gastando muito aqui, isso aqui não é necessário, isso também não é, e começa a ir cortando, porque senão, como é que se fala, todos os seus esforços aqui no Japão vão por água abaixo. E olha que eu dou certas dicas de investimento, um modo de falar, tá? Das pessoas dar economizada, ainda não, como é que se fala assim, não, a proporção muito, como é que se fala assim, muito otimista. Porque se você for ver, como é que se fala assim, economistas mais ferrenhos, as dicas que eles dão é pior. Pior que eu falo assim, é muito mais espartanas do que o que eu faço aqui. E nessa brincadeira, dicas mais espartanas, a pessoa vai ter que ter um empenho muito maior. Claro que com esse empenho muito maior, a chance dela alcançar o primeiro 1 milhão dela com investimentos é muito maior. Só que o custo-sacrifício é muito maior também. Só que aí gera aquele que não é só estresse físico, gera estresse mental. A partir da hora que começa a gerar um estresse mental muito grande nas pessoas, qualquer coisa que tem que ser levado a longo prazo se torna um fardo. Começa a dar, como é que fala assim, o famoso kurushi, que eles falam aqui no Japão, né? Então, kurushi nada mais é que é uma dor sentimental que é meio complicada de explicar, tá? A grosso modo seria uma dor sentimental. E essa dor sentimental, ela tem um amplo espectro. Não é só aquele amor sentimental de homem e mulher, não. Tipo assim, eu quero comprar uma coisa e não consigo. Me causa frustração. E essa dor que essa frustração causa é o famoso kurushi. Tá? Então, isso é só um exemplo. Tá? Então, certas dicas que eu procuro passar aqui não é para tentar causar dor. É para tentar ajudar e incentivar as pessoas. Mas, continuando. Além disso, 17,3 mil famílias passaram a receber assistência pública em fevereiro deste ano, um aumento de 13,6% em relação a fevereiro do ano passado. Então, se você levar em conta que de tempos em tempos famílias vêm pedindo, quanto que o governo não está escoando dinheiro com essas ajudas? Por isso que eu falo que a política do Kishida é a política da cenoura de pendurada na ponta da vareta. Porque se ele tivesse tomado, entre aspas, ele e o Banco Central japonês, tivesse tomado algumas outras medidas para fomentar o fluxo de produtos no Japão, não teria chegado nesse ponto. Então você vê que a situação daqui para frente, por esses dados, só tendem a piorar. Continuando. O número de domicílios que recebem assistência pública é de 1.642.915 em todo o país. Então, basicamente, até esses números que o governo soltou, você vê que são 1.642.915 famílias que estão pedindo, que já estão recebendo. Fora os dados do governo que ele já recebeu de análise,
que eles vão ver o que vai aprovar ou não. Então você vê que esse número é muito maior de pessoas que estão endividadas. Você vê que passa 1,5 milhão no Japão e a coisa está subindo. E se você levar em conta que o número de pessoas no Japão está decaindo, né, no caso, se eu não estou enganado, já está em 124 milhões, você vê que a coisa está indo buraco abaixo. Tá? Estatisticamente falando, o número de pessoas que estão ficando ruim está subindo sem freio. Tá? Como é que se fala? Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, palavras dele: a razão para o alto índice é o aumento no número de pedidos durante o mesmo período do ano passado. Foi menor do que o normal, mas o impacto prolongado do coronavírus e a situação econômica, incluindo os altos preços, são os fatores. Gostaria que as pessoas que estão tendo problemas em suas vidas continuassem a consultar os governos locais sem hesitação. Aquela velha história: consultar não quer dizer que você será aprovado. Tá? Então, vamos colocar as coisas aí com seus devidos pingos nos is. Mas então já deu para você sacar por A mais B, tá, que se você pegar esses dados, a economia do Japão já não está boa desde fevereiro. Tá? Isso porque eu já mostrei dados desde o ano passado. Tá? Mas você vê aqui, se a gente correlacionar esses dados aqui com o aumento em número de pedidos de ajuda, sinal que a parte econômica não está boa. Sinal que a parte econômica não está boa, não só a inflação, parte de empregos também. Tá? Menos horas trabalhadas ou até desemprego. Então já dá para você sacar que uma informação linka a outra. E você vê que o governo já falou que o número de proporção de vagas por candidato diminuiu. O governo é tão malandro, ele é tão malandro nesse ponto, o governo Kishida. Por que eu falo isso? Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que o governo japonês ele costuma soltar um índice de proporção de número de candidatos por vaga. Dessa vez ele não soltou. Sinal que tem alguma coisa muito errada por trás. É aquela velha história: quem não deve não teme. Então, se eles têm os dados ali que eles costumavam soltar e agora eles não soltam mais, por que será? Tá? Então, por isso que eu falo para você: quer trocar de emprego no Japão? Não há problema. Existem vagas de empregos, o governo próprio já falou isso. Existem vagas, só que são um número muito menor de vagas. O que causa o quê? Uma concorrência muito maior em cima daquela vaga. Aí é a hora que vai precisar de quê? Quanto mais especialização você tiver, mais chance você conseguir essa vaga. Quando eu falo especialização, uma das especializações que eu falo é em relação à concorrência. Falar Nihongo. Então, estude Nihongo. Estudar Nihongo não é gasto, é investimento. Os capirotinhos aqui já estão atentados de novo. Tá? Então, estudar Nihongo, o que você vai gastar estudando Nihongo não é gasto, é investimento. Tá? Até porque pode salvar a sua vida aqui no Japão em várias situações e te dar uma liberdade maior de movimento. Né? Mas tem gente que encara isso como se fosse um gasto. Tá? Se você encara isso como um gasto, tem muito material grátis, gratuito, no YouTube, na internet em geral. Você vai ter que ter o trabalho de garimpar ali e estudar por conta. Mas tem muita coisa bacana também. Tá? Isso é um dos... questão de especialidades. Se você levar em conta também que existem certificações e outras coisas, você vai ter que investir mais grana em cima disso aí. E quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que gastos com educação estão sendo cortados aqui no Japão. Quem assistiu o último vídeo deve se lembrar do que eu falei, com dados do governo ali. E aí? Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que alguma coisa não está muito boa e essa coisa não está com tendência de melhora. Muito pelo contrário. Por isso que eu falo para você, não deixe seus esforços no Japão serem jogados fora, buraco, ralo abaixo. Invista seu dinheiro de alguma forma. Já falei em outros vídeos, formas de investimento de dinheiro. Tá? Então, invista seu dinheiro, não deixe seu dinheiro parado. Porque se você deixar parado, pior para você. 1 é melhor que 0. Já cansei de falar isso. Então, se você ganhar ninharia, é melhor do que não ganhar nada.
em relação a investimentos, a aplicações. Tá? Então só pensa nisso, dê uma olhada na sua planilha de gastos, caso você não tenha, melhor começar a fazer. Se você for uma pessoa controlada, já mentalmente falando, em relação aos seus gastos, que não precisa de uma planilha, não deixe dinheiro parado e invista de alguma forma. Tá? Se você for mais conservador, beleza. Se você for um pouco mais agressivo, só tome cuidado. Tá? Porque o mercado de ações aqui na Ásia, ou mesmo no Brasil, você vê que está oscilando muito também. Então, cuidadão. E Bitcoin deu uma despencada nervosa. Tá? Eu achei que eu fosse ganhar uma grana, ele deu uma despencada ali que travou minha grana. Como é que se fala? Então, meu dinheiro ficou congelado. Por isso que eu não aconselho a investir. Quem quer fazer dinheiro rápido, não investir em Bitcoin. Porque dá umas travadas no Bitcoin, igual que aconteceu agora, que me lascou. Não perdi dinheiro porque eu não vendi esses Bitcoins. Estão parados lá. Mas é aquela velha história. Se eu vender agora, eu tomo prejuízo. E quando esse Bitcoin vai voltar a crescer, vai voltar a subir, só Deus sabe. Então nisso, eu não estou ganhando dinheiro com rendimentos. Então quando esse dinheiro está parado lá no Bitcoin, ele não rende dinheiro. Então determinadas aplicações não vale a pena. A não ser que você seja muito um investidor ou um especulador muito agressivo, tá? Que queira enriquecer de forma muito rápida. Só que tudo que é muito rápido tem seus riscos muito altos. Pensa nisso. Da mesma forma que tem pessoas que aplicam no mercado de ações, que enriquecem, ganham milhões da noite para o dia, tem pessoas que se afundam, que vão à falência da noite para o dia também. Então tem que se levar muito, como é que se fala nesse ponto? Muita atenção. Tá? E com isso, né, para finalizar a matéria aqui, você vê que o próprio governo japonês não me deixou mentir, só confirmou do que eu falei no vídeo passado. Tá? Então, tome cuidado com esses dados que eu estou te mostrando, caso você more no Japão ou procure serviço aqui no Japão, porque a coisa não está legal e não está com tendência de melhora. Tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!